Cada crise representa um risco crescente em comparação com a anterior, como evidenciado nos anos de 1998 e 2008. Estamos nos aproximando de um ponto crítico, talvez já o tenhamos atingido, no qual a crise pode exceder a capacidade do Federal Reserve. A proximidade atual é desconfortável, embora seja impossível determinar com precisão quão próximo estamos, pois o sistema é dinâmico e complexo. Embora boas previsões sobre a magnitude possam ser feitas, o timing é desafiador. Já vivenciamos situações semelhantes 2 vezes recentemente. Em 1998, ficamos a poucas horas de fechar todos os mercados globais após o calote russo em 17 de agosto. Na Long Term Capital Management, enfrentamos uma crise de liquidez global com perdas significativas em derivativos devido à venda generalizada de ativos. Foram necessários 4 bilhões de dólares em injeções de dinheiro e 2 cortes de taxa pelo Federal Reserve para superar essa crise. A história se repetiu em 2008 com a falência da Lehman Brothers em 15 de setembro, onde Morgan Stanley e Goldman Sachs estavam à beira do colapso, e o Federal Reserve interveio para evitar uma cascata de quedas. Cada resgate subsequente é maior que o anterior, tornando cada crise mais perigosa. Em meio a uma crise global de liquidez, ativos como terra, imóveis, ouro e prata tendem a oferecer imunidade. Se estiver considerando investir em ações, escolha empresas com base em recursos naturais, como a ON, Mobile e Chevron. No entanto, é importante destacar que uma carteira de ações convencional pode não ser a melhor opção, e os bancos, assim como os fundos de mercado monetário, estão enfrentando desafios. A crise de liquidez que enfrentamos é um sinal disso. Para proteger seus investimentos, existem várias maneiras, e é crucial considerar opções além do tradicional. Gostaria de salientar que, desde pelo menos 1979, o dólar tem funcionado como uma criptomoeda. Nesse ano, o Tesouro emitiu pela última vez uma nota de tesouro em papel. As mensagens têm sido criptografadas desde 1980, e o dólar, na prática, tornou-se semelhante a uma criptomoeda. Digitalização e impacto no dólar, navegando pelas águas da transição econômica. A era da digitalização trouxe consigo uma onda de transformações que atingem todos os setores da sociedade. No epicentro dessa revolução, a transição para o digital tem se revelado um fator crucial nas dinâmicas econômicas globais, com implicações diretas no valor das moedas, notadamente o dólar. A digitalização da economia é um fenômeno inegável, impulsionado por avanços tecnológicos que permeiam todos os aspectos da vida moderna. O surgimento de moedas digitais, blockchain e a crescente digitalização de transações comerciais têm provocado uma redefinição nas bases econômicas tradicionais. Essa metamorfose, embora traga consigo inúmeras oportunidades, também suscita desafios significativos, especialmente quando se observa o impacto no dólar, uma moeda que serve como referência global. Ao analisar esse cenário, é essencial adotar uma postura cautelosa. A transição para o digital não ocorre de forma homogênea, e seus efeitos no dólar podem variar de acordo com a adoção de tecnologias emergentes, políticas regulatórias e a resiliência das instituições financeiras. O dólar, historicamente utilizado como porto seguro em tempos de incerteza, enfrenta agora a pressão de se adaptar a um ambiente econômico em constante evolução. Contudo, é imperativo notar que, enquanto a digitalização oferece oportunidades para aprimorar a eficiência e a transparência, ela também apresenta desafios intrínsecos. A excessiva dependência de sistemas digitais pode aumentar a vulnerabilidade a ameaças cibernéticas, gerando instabilidade e desconfiança nos mercados. Essa fragilidade pode se traduzir em volatilidade para o dólar e outras moedas. Além disso, a aplicação de sanções econômicas merece uma reflexão ponderada. Embora essas medidas possam ser utilizadas como ferramentas diplomáticas, seu uso excessivo pode resultar em efeitos colaterais prejudiciais. A digitalização, ao facilitar a movimentação de ativos, também amplia as ramificações dessas sanções, impactando não apenas as partes envolvidas diretamente, mas reverberando por toda a economia global. Em síntese, a digitalização e seu impacto no dólar são temas complexos e interconectados. A transição para o digital oferece oportunidades promissoras, mas também demanda cautela. A gestão equilibrada dessas mudanças é crucial para mitigar riscos e garantir a estabilidade financeira global. Da mesma forma, o uso criterioso de sanções econômicas é essencial para evitar consequências indesejadas. Num mundo cada vez mais digital, a chave reside na capacidade de adaptação e na implementação de políticas que promovam uma transição suave e sustentável. Necessidade de adoção de postura proativa, enfrentando as mudanças no cenário econômico global.
Vivemos em uma era de constantes transformações, especialmente no que se refere ao cenário econômico global. Em meio a essa dinâmica, torna-se cada vez mais crucial adotar uma postura proativa para antecipar desafios e explorar oportunidades. Uma mudança recente que ressalta essa necessidade é a expulsão de um país do sistema SWIFT, um evento que destaca a urgência de buscar alternativas eficazes no âmbito dos sistemas de pagamento internacionais. A expulsão de um país do sistema SWIFT representa um marco significativo, pois esse mecanismo é uma peça fundamental na engrenagem das transações financeiras globais. Diante desse cenário, a postura proativa emerge como um diferencial estratégico para indivíduos, empresas e nações. Ao invés de reagir passivamente às mudanças, é vital antecipar e se preparar para cenários que possam impactar diretamente as relações econômicas e comerciais. A busca por novos sistemas de pagamento torna-se uma necessidade premente. A diversificação de opções não apenas reduz a dependência de um único mecanismo, mas também abre portas para inovações que podem impulsionar a eficiência e a segurança das transações internacionais. Empresas e governos que adotam uma postura proativa não apenas enfrentam os desafios, mas também se posicionam para colher os benefícios de uma abordagem estratégica. A proatividade envolve a exploração de soluções alternativas antes que a necessidade se torne premente. Investir em tecnologias emergentes, colaborar com parceiros estratégicos e adaptar rapidamente as operações para se alinhar com as mudanças são passos essenciais. A resistência à complacência e a predisposição para inovar são elementos-chave que distinguem aqueles que prosperam em meio à incerteza. Além disso, a postura proativa não se limita apenas à esfera financeira. Ela abrange a capacidade de antecipar e se adaptar a mudanças em diversos setores, como regulamentações comerciais, avanços tecnológicos e movimentos geopolíticos. A flexibilidade e a prontidão para agir diante das transformações são características fundamentais para a sustentabilidade e o sucesso a longo prazo. Em conclusão, a expulsão de um país do sistema SWIFT serve como um alerta claro sobre a importância da postura proativa em um mundo caracterizado pela volatilidade. A adoção de uma abordagem antecipatória não apenas mitiga riscos, mas também cria oportunidades para inovação e crescimento sustentável. Em um cenário econômico global em constante evolução, a proatividade se torna não apenas uma escolha inteligente, mas uma necessidade imperativa para aqueles que buscam se destacar e prosperar. Ameaças aos ativos de príncipes sauditas, advertência sobre potencial confisco. No cenário geopolítico atual, os príncipes sauditas enfrentam ameaças crescentes em relação à segurança de seus ativos. Um alerta notável ressoa na esfera internacional, destacando a preocupante possibilidade de confisco de ativos, que englobam propriedades luxuosas e embarcações suntuosas. Essa perspectiva, de certa forma, assemelha-se à abordagem adotada contra oligarcas russos, sinalizando um ambiente global cada vez mais volátil. A escalada das tensões geopolíticas e as mudanças nas dinâmicas de poder têm levantado sérias inquietações quanto à segurança patrimonial dos membros da realeza saudita. A história recente, marcada por eventos que impactaram a estabilidade política em diferentes regiões, desperta a necessidade de uma análise aprofundada sobre os riscos iminentes que pairam sobre os ativos dos príncipes. A estratégia de confisco de ativos, semelhante à implementada contra oligarcas russos, pode assumir diversas formas. Sanções internacionais, ações judiciais, ou mesmo medidas coercitivas de países aliados são instrumentos potenciais que poderiam ser utilizados para conter ou punir príncipes sauditas em meio a disputas geopolíticas. O embasamento legal e as justificativas apresentadas para tais ações podem variar, mas a possibilidade de impacto direto nos ativos pessoais dos membros da realeza é uma preocupação latente. Além disso, a complexa teia de relações internacionais pode intensificar essas ameaças, tornando crucial a adoção de estratégias preventivas e defensivas por parte dos príncipes sauditas. A diversificação de ativos, investimentos prudentes e a construção de parcerias estratégicas podem ser elementos fundamentais na proteção contra potenciais ações hostis que visem seus bens. Nesse contexto, a transparência nas transações financeiras e o alinhamento com padrões internacionais de governança corporativa também emergem como fatores determinantes. Ao adotar práticas que fortaleçam a integridade e a visibilidade de suas operações financeiras, os príncipes sauditas podem mitigar riscos e contribuir para a construção de uma imagem sólida perante a comunidade internacional. Em suma, as ameaças aos ativos dos príncipes sauditas, especialmente a perspectiva de confisco semelhante à experiência russa, demandam uma atenção cuidadosa e estratégias proativas.
A complexidade do cenário geopolítico atual exige uma abordagem sofisticada na gestão patrimonial, garantindo não apenas a segurança dos ativos, mas também a preservação da reputação e posição de destaque na comunidade internacional. Segurança do dólar em questão. Desafios para príncipes sauditas, russos e oligarcas chineses. A estabilidade do dólar americano sempre foi considerada uma âncora para muitos investidores ao redor do mundo. No entanto, nos círculos mais influentes, como os príncipes sauditas, russos e oligarcas chineses, começa a surgir um questionamento sobre a verdadeira segurança dessa moeda de reserva global. Tal hesitação emerge, em grande parte, da falta de compreensão das consequências reais das ações globais e das mudanças econômicas iminentes. Os príncipes sauditas, historicamente, têm confiado na estabilidade do dólar para proteger sua riqueza proveniente do petróleo. No entanto, a crescente volatilidade nos mercados globais e as mudanças nas políticas energéticas suscitam preocupações sobre a sustentabilidade dessa estratégia. A transição para fontes de energia renovável, combinada com a pressão internacional por práticas mais sustentáveis, pode impactar diretamente a demanda por petróleo e, por conseguinte, afetar a estabilidade do dólar vinculada a esse recurso. No cenário russo, oligarcas que tradicionalmente têm prosperado com a exportação de commodities podem enfrentar desafios significativos. A complexa relação entre a Rússia e os Estados Unidos, marcada por sanções econômicas e tensões políticas, cria um ambiente de incerteza para aqueles que dependem do dólar como reserva de valor. A falta de compreensão completa das ramificações geopolíticas e econômicas pode levar a escolhas estratégicas que exacerbam a vulnerabilidade financeira desses oligarcas em um mundo em constante transformação. Na China, onde a ascensão econômica foi notável nas últimas décadas, os oligarcas enfrentam a necessidade de diversificar seus ativos globalmente. Embora o dólar tenha sido uma escolha comum para essa diversificação, as recentes tensões comerciais e as disputas políticas entre China e Estados Unidos revelam a fragilidade dessa dependência. A falta de uma compreensão abrangente das consequências potenciais dessas tensões pode expor esses oligarcas chineses a riscos financeiros substanciais. Em um mundo cada vez mais interconectado, é essencial que os tomadores de decisão desses grupos econômicos compreendam a dinâmica global de maneira mais profunda. A segurança do dólar para príncipes sauditas, russos e oligarcas chineses está intrinsecamente ligada à sua capacidade de antecipar e reagir de maneira informada às mudanças no cenário internacional. Ignorar a complexidade das relações globais e das forças econômicas pode resultar em consequências desafiadoras para a estabilidade de suas fortunas. Efeitos colaterais de sanções, um olhar profundo nas ramificações inesperadas. A imposição de sanções internacionais é frequentemente vista como uma ferramenta poderosa para influenciar o comportamento de governos ou entidades que violam normas internacionais. No entanto, essa abordagem não está isenta de consequências inesperadas. Um exemplo intrigante desses efeitos colaterais é observado no aumento dos preços do níquel, um metal crucial para diversas indústrias, e como isso impacta negativamente bilionários chineses. As sanções, muitas vezes aplicadas em resposta a ações controversas de governos ou organizações, podem inicialmente visar desestabilizar a economia do país-alvo. No entanto, o que frequentemente não é totalmente antecipado são os desdobramentos em setores específicos, como o mercado de commodities. O níquel, amplamente utilizado na produção de aço inoxidável, baterias e outras aplicações industriais, torna-se um protagonista inesperado nesse cenário. Quando as sanções são aplicadas, a oferta global de níquel pode ser afetada de diversas maneiras. Restrições nas importações, embargo de exportações e medidas similares podem reduzir a disponibilidade desse metal no mercado internacional. Este desequilíbrio na oferta e demanda, por sua vez, provoca uma escalada nos preços do níquel, afetando diretamente as indústrias que dependem desse recurso estratégico. Aqui entra o elemento surpreendente. Bilionários chineses, muitos dos quais têm participações significativas em empresas que dependem do níquel para a produção, enfrentam um impacto financeiro considerável. Empresas chinesas que operam nos setores de aço, eletrônicos e veículos elétricos, por exemplo, veem seus custos de produção aumentarem devido à elevação nos preços do níquel. Isso, por sua vez, pode resultar em quedas nas margens de lucro e desafios financeiros para esses magnatas. Além disso, o aumento nos preços do níquel também reverbera nos mercados globais, afetando não apenas a China, mas várias nações que dependem desse metal essencial. As ramificações, portanto, se estendem para além das fronteiras e criam uma teia complexa de interconexões econômicas.
Esse exemplo ilustra vividamente como as sanções, embora concebidas como ferramentas políticas, podem ter impactos imprevistos em setores específicos e em indivíduos de destaque. O jogo geopolítico, muitas vezes, se desenrola em terrenos econômicos inexplorados, e é crucial que os tomadores de decisão estejam cientes desses efeitos colaterais ao aplicar medidas coercitivas. A compreensão aprofundada das interconexões globais é vital para antecipar e mitigar os impactos adversos que podem surgir, garantindo que as ações busquem promover a estabilidade global de maneira equilibrada.